Oramos aqui pelos nossos irmãos que tiveram perdas, que estão agora vendo a questão, seguros e tudo. O Senhor sabia que isso podia acontecer, mas o Senhor já tem a resposta. Nós sabemos que o Senhor vê antes, o Senhor manda a provisão antes, por isso nós ousamos declarar sobre cada um que sofreu perdas aqui. E mesmo a gente aqui que tivemos essas perdas aqui embaixo, Tu já tens algo, o Senhor, melhor preparado acerca de nós. Tu já sabes de tudo. Por isso nós ousamos crer, Senhor, que a Tua previsão já chegou antes, e nós vamos apenas tomar posse dela agora. Pode parecer agora difícil no momento, mas nós vamos nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor vai fazer. E nós ouviremos aqui muitos testemunhos declarando que vale a pena confiar em Ti. Vale a pena, Senhor, confiar em Ti. Obrigado, porque sabemos que o Senhor já está cuidando, já está providenciado a resposta, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero só lembrar que esta semana começamos também uma reunião de oração aqui de manhã, das 6h30 às 7h30. Convidamos todos os homens, eu chamei os homens de honra para isto, mas está aberto a todos, se você quiser vir também, homens e mulheres. Não faremos mais na sala de oração, nós vamos fazer aqui em cima mesmo, uma vez que lá deve estar molhado. Então, mas se você quiser orar conosco essa semana, e nós esse ano vamos fazer isto, a primeira semana do mês, Estamos fazendo aqui nessa aqui, última de janeiro, 1ª de fevereiro. Nós estaremos aqui orando das 6h30 às 7h30, buscando a Deus. Amém? Você está convidado. Muito bom. Fala conosco hoje mais uma vez, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu grande amor que nos sustenta a cada dia. Amém. Muito bom, gente. Nós temos falado aí sobre escolhas, O Arnaldo falou sobre isso em 2 reuniões. Quero aproveitar este tema e falar sobre algo que é do dia a dia nosso, do dia a dia nosso. E curiosamente eu penso que essas circunstâncias de que muitos de nós hoje fomos vítimas, sofremos, podem também ser enxergadas da perspectiva do que a gente vai comentar agora. Você sabe que nós podemos fazer escolhas. Algumas pessoas acham que não pode, mas nós fazemos. Você sabe quantas decisões você toma por dia, em média? Você tem ideia? Fizeram uma pesquisa. Qualquer ser humano toma em média umas 7.000 decisões por dia. Se for mulher e tiver que sair, ela vai tomar umas 20.000 decisões, porque ela vai tirar essa roupa, põe aquela roupa, põe esse sapato, tira aquele sapato. Não, essa não está na pesquisa. Não me olhe assim, amor, isso não está na pesquisa. Mas a gente tem que tomar muitas decisões. Mas é claro que, se você colocar um sapato ou outro, talvez não vai afetar o curso da sua vida. Mas decidir se você compra ou não compra, se você casa com este ou não casa, aí é mais sério, não é verdade? Decidir se você faz esse curso ou não faz. Mas também tem muitas outras decisões. Então, a questão toda, sobre essa questão de escolher e decisões, ela envolve, para nós que somos cristãos, ela envolve as nossas motivações e as nossas orações. Pensa um pouco nessa pergunta: quais são as motivações das nossas orações? Por que e quando oramos? Frequentemente a gente aconselha pessoas, e quando eu pergunto como está a vida de oração, a gente ouve não, eu oro, mas não leio, eu leio, mas não oro, mas é que eu não consigo. Assim, as pessoas se sentem cobradas, mas a verdade é que a oração é o meio básico de intimidade com Jesus, certo ou não? Quando você está falando com Ele. Porque não dá para fazer uma oração com a minha esposa, porque ela eu posso ver e comunicar. A oração é essencialmente algo que nós fazemos com Deus, só que nós achamos que oração é mais uma coisa assim, a gente chega, abre uma lista, chora bastante e pede as coisas. Quando é que nós oramos mais? Quando está tudo bem, Fala a verdade. Quando está tudo bem, as coisas estão dando certo, a gente ora mais, não ora? Não. E sobre o que nós oramos? Se você pegar essa semana e pensar no que você orou, quando orou, por que orou, que conclusão vamos chegar? Por que eu estou perguntando isso? Isso dá um parâmetro da maneira como a gente vê Deus, como a gente vê Jesus. Isso é importante, não é?
Sabe sobre o que oramos? A maioria das nossas orações, irmãos, você vai ver que a maioria das orações das pessoas é assim, ou é por dinheiro, tipo provisão, negócios, projetos, comprar, vender, emprego, dar certo. Mas tem que orar por isso? Tem ou não tem? Tem, beleza. Eu oro por isso, você ora também? Então a preocupação com o dinheiro faz a gente orar bastante, a gente está sempre orando, falando sobre Deus com dinheiro. Outra coisa que a gente ora muito é sobre saúde, dor e enfermidade, é verdade? Não. Tem um problema, tem uma saúde, a gente ora. Tem que orar pela saúde, irmãos? Tem ou não tem? Tem. Eu oro. Eu oro quando tem um problema na minha casa, eu oro por pessoas. E também nós oramos também sobre situações, relacionamentos. Basicamente, nós queremos que uma outra pessoa mude. Nós queremos que Deus faça que aquela pessoa mude. Que aquela pessoa tome outra decisão, que ela mude de ideia, que ela faça o que eu gostaria que ela fizesse. Na verdade, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, dizendo para Ele tudo que a gente gostaria que Ele fizesse. Já percebeu isso? Nós aprendemos que orar é conversar com Deus. Mas conversar com Jesus envolve um diálogo, não é verdade? Não. Envolve... Volta para mim, não funciona isso aqui, nós precisamos dar um jeito nisso. Volta o slide. Próximo. Isto. A maioria das orações sobre que nós oramos são orações por nós mesmos. Já reparou? Para Deus fazer a nossa vontade. Vocês estão aí, não? Mas você falou que nós temos necessidades. Irmãos, deixa eu ser bem claro. A Bíblia manda orar pelas necessidades. Amém? Está escrito que é para orar. Só que a motivação e o jeito pelo qual nós oramos faz uma total diferença. Estão captando, não? Que nem agora tivemos problemas aqui, logo lá embaixo, irmãos bateram, os carros se bateram aí. Tá, nós precisamos orar por isso? Vamos. É um problema? Sim. É uma necessidade? Claro. Mas o que eu estou dizendo é que o tempo todo nós só oramos mais sobre as nossas necessidades o tempo todo. E quando as necessidades vão acabando, a gente vai orando menos. É ou não é? É orando menos. A maioria das orações, então, são focadas em nós. Falamos muito a Deus sobre o que desejamos e perguntamos pouco sobre o que Ele deseja. Senhor, o que Tu queres? Já pensou a gente orar e perguntar: Senhor, eu estou aqui, não estou precisando de nada. O Senhor precisa de alguma coisa? O Senhor deseja alguma coisa? Você acha que Deus tem desejos, irmãos? Deus tem interesse nessa terra? Ele tem interesse nessa terra ou não? Tem interesse em nós? Só em nós, não? Não. Será que Deus se importa quando a gente sofre, por exemplo, uma perda, que nem nossos irmãos aqui, que um carro bateu aí? Ele se importa ou não se importa? Se importa. Será que nós vamos ter que convencer Ele a abençoar nossos irmãos que sofreram essas perdas? Não. Porque Deus é difícil de ser convencido. Nós precisamos. Mas a gente na oração tenta convencer Deus a fazer uma coisa que acha que a gente pensa que Ele não quer fazer. Vocês estão acompanhando aí, irmãos? Então, aprendemos que orar é conversar com Jesus, e conversa tem resposta a perguntas. Eu converso com Jesus só quando preciso de ajuda com um problema? Eu converso com Jesus só sobre o que eu preciso, sobre o que eu desejo, eu tenho medo? Deixa eu dizer, vou fazer de novo, presta atenção, isso é muito delicado.
Devemos conversar com Jesus sobre o que a gente deseja? Sim ou não? Sim, graças a Deus. Posso conversar com Jesus sobre aquilo que eu preciso? Posso ou não posso? Pode, devo. Devo falar com Jesus sobre o que eu tenho medo? Sim. Não sei se eu estou me fazendo entender. Você percebe, mas qual é a motivação pela qual nós nos aproximamos dele? Nós cantamos agora há pouco, né? Tu és tudo para mim, tu és o amado. Onde você quer chegar? Vai prestando atenção. Você gosta quando alguém te procura somente, eu disse, somente quando precisa de um favor? Todo mundo está rindo porque conhece alguém assim, não conhece? Quantos conhecem alguém que só procura você quando precisa de alguma coisa? É verdade ou não é? Quando a pessoa vem com aquela cara, oi, tudo bem? Você fala, já vai pedir alguma coisa. De novo. E se eu não fosse cristão, ia dar uns tapas nele, mas Jesus falou que a gente tem que atender, não é verdade? Estamos aí, gente? É verdade ou não é? E quando te procuram porque gostam de você? É melhor ou não é? É melhor. E Jesus? Ele nos ama. Jesus diz que gosta de estar conosco. Nós gostamos de estar com Ele? Quantos concordam que Deus é bom? É sempre bom? E agora com esse problema que alagou aqui, causou prejuízo, entrou à rua, e Ele continua sendo bom? A pergunta que nós estamos falando é o seguinte: se a gente prestar atenção, isso é muito importante, hein, irmãos? Isso aqui pode virar uma chave na sua vida para sempre, para você viver uma vida de outro nível. A maioria das orações que fazemos é motivada pelo medo e não pelo amor. Já reparou? Quantas vezes nós estamos orando, e orar é certo, amém? Está claro ou não? Está claro o que eu estou falando aqui? Estou pregando contra orar sobre necessidade. Vamos ser hipócritas, tá? Não, agora eu não peço nada, Deus já sabe de tudo. Não, Deus sabe o que é que você peça. Ele já sabe o que você vai pedir, mas Ele quer que você converse. O problema é quando a gente só conversa sobre problema e necessidade, quando Deus é o gênio. A gente vai lá, aperta um botão, e Ele vai fazer alguma coisa para nós, vai resolver nossos problemas. Eu vivo como eu quero, faço a escolha que eu quero, e Deus está aí para poder corrigir os meus erros. Então a maioria das nossas orações é motivada pelo medo, e não pelo amor. O que é uma oração motivada pelo medo? Olha, eu tenho medo de faltar, tenho medo que não vai ter, tenho medo que eu não vou ter dinheiro, tenho medo que eu não vou conseguir, tenho medo de perder, tenho medo que vou fracassar, tenho medo de ficar para trás, vão me passar para trás da empresa, tenho medo de não ser promovido, eu tenho medo de ficar da morte, e se eu ficar doente, eu tenho medo de ser rejeitado, e se não gostarem de mim, eu tenho medo de não ser amado, não ser reconhecido, que ninguém perceba o que eu fiz, tenho medo de perder a salvação. Meu Deus, se eu fizer isso aí, eu vou perder a salvação. Como se a salvação fosse um botão que você tem, não tem, está salvo, não está salvo, está salvo, não está salvo, xingou a mãe, não está salvo, agora está salvo. Salvação fraca essa de Jesus, hein, gente? Amém? A gente faz muita oração baseada no medo. Não vamos ser hipócritas e dizer que não temos medo. Eu tenho medo de certas situações, mas eu não preciso ficar escravo do medo. Eu posso chegar e falar assim: eu tenho medo aqui, eu preciso resolver. Como é que eu resolvo? Porque sabe, se Deus é responsável por resolver todos os problemas, não é? Nós temos um problema. Às vezes acontece uma coisa ruim, não é? Deus acontece uma coisa ruim. Deus sabe de todas, Deus permitiu. Então Deus permitiu que alguém fosse assaltado e morto. Deus permitiu que os carros dos irmãos que, né, chegaram mais cedo, estacionaram aqui,
fossem alagados para ter prejuízo. Foi Deus que permitiu. Ou é o sistema de escoamento dessa cidade que é mal feito? Ou é porque ninguém cuida direito das vias públicas? É porque tem muitas outras coisas. Ou é porque deu uma tempestade? O planeta está mudando. Nunca se viu mudar tanto o clima. Quando é que chove tanto assim, desse jeito? Então, quando acontece uma coisa ruim, fala, Deus permitiu. Então, presta atenção. Quer dizer, então, olha, presta atenção. Que eu posso fazer qualquer besteira, e na hora que eu for fazer uma besteira, Deus tem que me impedir. É isso que está fazendo? Deus tem que me impedir. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, mas na hora que eu vou fazer uma besteira, aí Deus tem que me impedir, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então Deus tem que impedir todo mundo de fazer besteira nesse mundo, certo ou não? Tem que impedir um de matar o outro, Ele tem que impedir um de guerrear com o outro. Só que Deus entregou este mundo para os filhos dos homens. Vocês tomam decisões e vocês arcam com as consequências, porque Ele deu para a gente a capacidade de escolher. Amém, irmãos? Mas aí a gente faz uma escolha ruim e reclama que Deus, ou uma outra pessoa faz uma escolha ruim e reclama que Deus não impediu. Gente, se não fosse Deus tendo misericórdia, nós estávamos tudo acabado já. Você sabia disso? Já estava tudo destruído. Ele interfere. A questão não é o quanto Deus interfere, é quanto nós escolhemos errado. É quanto nos relacionamos com Ele de forma errada. É quanto nós achamos que Deus é apenas o solucionador de problemas e o impedidor dos meus erros para que tudo corra bem. Então eu decido acabar com o meu casamento, mas Deus podia ter impedido. É sério. Vocês estão acompanhando o raciocínio, irmãos? Estamos aqui? Vontade de ir embora agora? O senhor tocou nesses assuntos, pastor. Está chovendo muito. Não, irmãos. Estão falando de liberdade de escolha. Jesus nos fez livres, só que a escolha, agora somos realmente livres. Então, quando a gente está ali orando, nós estamos fazendo escolhas. Nós estamos dizendo para Deus, às vezes, o seguinte: oh, Deus, eu fiz besteira, mas eu não tive culpa. Agora o Senhor tem que corrigir. Quando a gente devia dizer: Senhor, eu não te ouvi. Eu podia. Eu escolhi o que não devia. Eu me arrependo, peço a tua misericórdia. Amém, irmãos? O que seria uma oração baseada no amor? O que seria então uma oração baseada no amor? Jesus, tu estás sempre comigo. Eu sei que tu me amas, Pai, eu sei que tu me amas, o Senhor nunca me abandona. Tu és sempre bom, não importa a circunstância. Senhor, tudo que eu posso em Cristo, tudo posso em Cristo, eu posso todas as coisas em Cristo que me dá forças, eu posso passar lutas. Quando Paulo falou isso, ele estava dizendo, tudo posso, não que eu sou o grande conquistador, ele estava dizendo, tudo posso, inclusive sofrer injustiça, sofrer perdas, sofrer um dano que eu não esperava, como hoje. Amém? Estamos aí, irmãos? Tu me dás o poder de permanecer firme, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, porque Tu estás comigo. Tu me dás sabedoria, o Senhor sempre me mostra uma saída e um escape. Não tem tribulação acima das forças, porque Tu conheces toda a minha vida. Amém? Esta é uma oração baseada no amor de Deus. E você ora isso para o carro que bateu, você ora isso pelo problema de saúde, você ora sim, porque tem um relacionamento difícil. Estão entendendo, irmãos? Eu parto do princípio da verdade, de que realmente Ele se importa. Eu confesso quem Ele é, eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou. Eu oro pelas mesmas necessidades, mas de forma diferente. Estamos aí, irmãos? Amém? É que nem agora, temos que estar falando, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre maravilhoso. Eu já estou vendo um carro melhor. Eu já sei que dessas coisas todas vai. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Você começa a olhar aquilo da perspectiva do céu. As circunstâncias não te dominam. Aquele que está em Cristo governa sobre as circunstâncias.
Tudo posso naquele que me fortalece. Estão entendendo, irmãos? Uma medida de fé, de saber quem Ele é. Eu oro confiando no seu amor. Eu oro confiando na sua bondade. Eu oro sabendo que Ele me ouve. Eu oro sabendo que Ele me responde. Ó Deus, Tu me respondes. Sabe que a gente ora pouco? Porque a gente não acredita que Deus vai responder. Ele me responde do alto dos trovões. Quando Ele responde, tudo treme. Nunca se viu um Deus que trabalha como Tu, que trabalha para aqueles que nele confiam. Amém. Enquanto os outros deuses exigem que trabalhe para Ele, Deus fala: se você crer em mim, eu trabalho a seu favor. Amém. Então é diferente, não é uma oração de medo, não é uma oração que eu não vou ter. Oh, Deus, dá um jeito, por favor, uma esmola, pelo amor de Deus. Uma esmola assim por caridade, que nem a música do... E não adianta, Deus não quer te dar esmolas. Você é filho, você tem a herança. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Muda a maneira de pensar. Não sou vítima das circunstâncias. Aconteceu comigo, só Deus sei a minha dor. A sua dor é difícil, eu não estou me questionando. Mas aí Deus é muito maior que qualquer dor. Oro sabendo que a tribulação me levará a uma posição de maior autoridade. A tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado. Quando você não desiste. Quando eu vou permanecer apesar de, que eu sei quem Ele é. As circunstâncias não governam a minha vida. Diga isso, as circunstâncias não governam a minha vida. Você crê nisto? Então diz, as circunstâncias não governam a minha vida. Então não vou reagir a elas. O que eu faço não é determinado pelo que me acontece. O que eu faço é determinado por em quem eu creio e em quem eu sei que eu sou. Amém. A gente faz oração de medo, como se as circunstâncias fossem sempre nos arrastar para lá, eu vou para cá. Isso é mentira. Faz a oração, você está firmado sobre a rocha. Vem a tempestade, mas essa casa não vai cair. Amém, irmãos? Mesmo problema, oração diferente. Só que a oração com base no amor vai mais longe. A oração com base no amor não se limita a resolver os meus problemas. A oração com base no amor não está focada em mim mesmo, porque Deus disse que tem um mandamento só de Jesus: ame ao próximo como eu te amo. Ele está dizendo, chamei você para amar outras pessoas que não conhecem meu amor. Você sabia que é só o amor que transforma uma pessoa? A punição não transforma, o ódio não transforma, a vingança não transforma. Essa semana teve um caso aí de a pena de morte nos Estados Unidos, sem ser leu. Criaram um novo método de pena de morte, vão botar um hidrogênio para asfixiar a pessoa. Uma coisa horrível, muitas controvérsias. A pesquisa diz que nos estados americanos que têm pena de morte, são os que têm mais violência. Curiosamente. É mais violência porque tem pena de morte ou porque tem pena de morte é mais violência? Tostines como é que é o negócio? Tostines é fresquinho, porque vem demais ou vem demais porque é fresquinho? Então, o amor quebra o ciclo do ódio. Porque Ele me amou e fez tudo por mim, eu amo Ele e obedeço a sua palavra. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. João 14, 21. Eu desejo estar com Ele, como Ele deseja estar comigo. Lembra quando namorava? Tem uns que estão namorando aqui. É que agora tem o WhatsApp. Mas na nossa época, se ficasse conversando por mensagem, tinha que ser multimilionário para pagar a conta, não é verdade? Não? Quantos pais pagaram contas enormes
E esse dos filhos, tá aqui, tem um aqui. Que é isso, filho? Eu estava conversando com os amigos. A gente está sempre querendo ficar perto, está sempre querendo conversar. A gente quer estar junto. Se tiver 10 minutos, eu saía, descia do meu trabalho, que eu acordava às 5 da manhã, ia dormir às meia-noite. Não comia nada de noite, que não tinha grana, comia 2 pão com ovo antes de dormir, meu Deus do céu. Mas se desse um tempinho, eu passava na casa da namorada. Ela era a Marisa, só que eu não podia entrar, o pai dela, russão ali, negócio, nessa hora não. Mas ela aparecia lá, dava um sorrisinho, 10 minutos, e voltava. Você é louco, porque você está apaixonado, você quer estar. Jesus quer estar conosco, irmãos. Imagina se eu procurasse a Marisa, minha namorada, só quando eu precisasse dela. Aliás, tem muitos relacionamentos assim hoje em dia, né? Jovens procuram só quando está precisando de alguma coisa. Eu não tinha casado com ela, ela não estava comigo. Ela não teria se jogado nos meus braços apaixonadamente há 40 anos atrás. Depois lá em casa a gente ouve. Eu quero fazer a vontade dele, eu quero que o seu reino venha, assim na terra como no céu. O que Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Falou, deixa eu mostrar o foco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Não tem a gente nesse negócio aí. Começa com a vontade dele. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Não vou ficar preocupado com o futuro, o Senhor cuida de mim a cada dia. Não é que Deus vai dar o pão contado. Tó, essa merreca de pãozinho para você. Fica quieto com esse aí, hein? Não é a miséria, o pão nosso cada dia é. A provisão de cada dia neste mundo, nessa terra, está garantida pelo Pai. Amém? Então, irmãos, a perspectiva do relacionamento com Deus, Jesus nos ensinou. Como é que eu deixo de orar com base no medo? Orar com base no amor é tirar o foco de mim mesmo e colocar o foco em Jesus. Orar com base no amor é tirar o foco de mim mesmo e colocar o foco em Jesus. O foco está nele. É por causa dele, tudo foi criado por ele. Por meio dele, para ele. E aí, quando você coloca o foco nele, você descobre que ele fez isso, ele pagou um preço para que você fosse como ele é, filho amado do Pai. Amém? Nunca houve amor assim. Como diz a música, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Que resposta vou dar para ele? Vou chegar para ele só quando tem problema? Vou chegar para ele só quando o calo aperta? Na hora que você se achega a ele, ele responde, estou aqui. Nunca te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Como é então que eu deixo de orar com base no medo e passo a orar com base no amor? Como eu deixo de me relacionar com Deus Pai, com Jesus o Filho, com o Espírito Santo que habita em mim? Como é que eu deixo de me relacionar com eles com base no medo e na condenação? Meu Deus, se fiz alguma coisa, agora eu pisei na bola, não posso orar, Deus não vai me aceitar. É as fichinhas, lembra? Eu faço tudo certo, ponho fichinha no bolso. Eu faço errado, perco fichinha. Então ponho bastante fichinha no bolso, chego lá e falo, Deus, o Senhor tem que me atender. Não, você é filho, Ele sempre te atende. Mas eu fiz besteira, o filho que fez besteira chegou perto, o pai falou, tá bom, filho, estava com saudade, que bom. Pai, eu pequei, você pecou mesmo, mas eu te amo. Você voltou? Então vamos. Amém, irmãos? Turbante, roupa, anel, herança, faz churrasco. Você, meu filho, estava perdido. Eu estava te esperando. Agora, se você não voltar, não volta. Se você não for, você não vai. Se a árvore cair para a esquerda ou para a direita, do lado que cai ela fica. A escolha que você escolher, está escolhida.
A gente se relaciona com base na nova aliança. Uma nova maneira de se relacionar com Deus. A nova aliança é baseada no que Cristo fez, não no que eu fiz. Então, irmãos, tem duas coisas importantes para concluir essa mensagem. Para mudar a forma como a gente ora, como a gente busca a Deus, a gente tem que entender como o inimigo usa a mentira. Porque existe um inimigo. Este é o primeiro céu, o céu dos homens, a terra dos homens, a dimensão física. Paulo diz que foi o terceiro céu, é a dimensão dos céus de Deus, a dimensão espiritual. Mas a Bíblia fala que entre os dois tem os poderes das trevas nos ares, na dimensão espiritual. Há uma dimensão espiritual que oprime essa terra, oprime, mas ela não pode governar um filho de Deus, amém? Não pode. Não pode tocar num filho de Deus. Há uma dimensão espiritual. Como é que o inimigo usa mentira? O inimigo usa mentira acho que aí pulou uns slides, né? Faltou uns slides. Puxa vida, não sei porquê. Como é que o inimigo usa a mentira? O inimigo usa a mentira da seguinte maneira: ele não está preocupado, ele não quer que você faça o mal. Presta atenção, o inimigo não vai chegar para você e falar assim, convencer você a fazer o mal como outra pessoa. Não, você conhece Jesus. A maioria das pessoas não querem fazer o mal. Ele não vai chegar para você e dizer, faça isso. O inimigo não quer que você faça o mal. Ele vai te convencer a fazer a coisa certa pelos motivos errados. Ele vai convencer o quê? Você a fazer as coisas certas pelos motivos errados. Ele vai convencer você, por exemplo, que nem fez com Jesus. Jesus vai jejuar, está lá no deserto, está jejuando, certo ou não? Quem foi que manda Jesus para o deserto para jejuar? O Espírito Santo. 40 dias ele está com fome. Aparece lá o inimigo e fala, se você é o filho de Deus, bom, ele tinha acabado de ouvir do Pai, tu és o meu filho amado, certo ou não? Mas ele vem dizer, se você fosse mesmo, você está precisando comer, cara. Dá um jeito na sua necessidade você mesmo, manda a pedra transformar em pão. Qual a resposta de Jesus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus falou para eu jejuar, eu vou jejuar. Depois ele pega, leva Jesus num alto templo, fala, pode pular daqui. Eu sei o que você veio fazer na terra. Você veio para ser conhecido, para as pessoas virem que você é o Salvador. Pula daqui agora e está escrito na Bíblia, hein? Que os anjos vão te segurar. O diabo usa a Bíblia, mano. Aí Jesus fala o quê? Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus responde com a palavra. O que o diabo está dizendo? Cuida de você. Faz a sua vontade. Faz do jeito melhor para você. Pense em você. Depois ele levou no alto, mostrou todas as glórias do mundo, falou, tudo isso é seu se você me adorar. Ele falou, que é isso? Para fora. Eu só vou adorar a Deus, o meu Pai. Porque Jesus não veio para ser o governante deste mundo? O diabo está tentando oferecer para ele isso. Quer a pior de todas? Jesus fala lá para os discípulos, lá em Cesareia de Filipe, ele fala o seguinte, quem os homens dizem que eu sou, e Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, lembra? Tu és o Cristo. Aí Jesus fala, então, como eu sou o Cristo, eu vou morrer, eu vou sofrer na mão desses religiosos, eu vou ser crucificado, mas vou ressuscitar. Lembra que ele fala isso? O que faz o Pedro? Pedro puxa Jesus de lado e fala, Senhor, o que é isso? Tem pena de ti mesmo? Tem misericórdia de ti mesmo, Senhor? Isso não vai acontecer. O que Jesus fala para Pedro nessa hora? O que ele fala? Para trás de mim, capeta.
Você não pensa nas coisas de Deus, nas coisas dos homens. O diabo vai tentar você a você fazer a sua própria vontade, fazer o melhor para você mesmo. Contanto que você faça só o que você quer e não o que Deus quer, Ele vai te dar todo o apoio, tudo que você precisar, grana também. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Isto é a mentira. O verdadeiro engano é você achar que está fazendo uma coisa boa, só que pela motivação egoísta, colocando você em primeiro lugar. Não é o reino de Deus, não é a vontade de Deus, não é pela minha família. Vocês estão aí, irmãos? Então o que acontece? O que acontece que o inimigo usa a mentira dessa maneira. Se você não sacrifica a sua vontade, se você não renuncia a nada, você não vai cumprir o seu propósito. Se Jesus faz aquilo que é melhor para ele naquela hora, ele não cumpre o propósito dele, e ele é um ser humano. Toda vez que a gente não renuncia, toda vez que a gente faz aquilo que quer, é o melhor para nós, eu tenho que ver meu caso, eu tenho que ver minha posição, afinal de contas eu mereço, eu não aguento mais. Conhece essas palavras? Não? São as nossas. Por que isso acontece? Eu tenho direito. Mas aí, é verdade, você tem o direito. Você precisa de justiça, amém? Só que você está fazendo das suas mãos. É tudo que o inimigo quer. Você faz do seu jeito. Resolve com as suas mãos. Vai. Mas quando você vai orar e Deus fala, perdoa, dá mais uma chance. Esquece. Olha para outra coisa. Eu tenho algo maior para você. Para de reclamar e resmungar sobre o passado. Olha para frente. Olha para frente. Amém. Aí você tem que renunciar à sua vontade. Mas quando você renuncia e obedece a Deus, você vai cumprir o seu propósito. Imagina você se tornando a pessoa que Deus quer que você seja. Você acha que vai ser algo bom ou algo ruim? Vai ser maravilhoso. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu que sei os planos que tem para você, planos de bem e não de mal. Eu já pensei o teu futuro e eu estou lá com você. Amém. Você crê nisso, irmão? Eu posso citar mais 500 mil versículos aqui, 500 mil não tem na Bíblia. Eu posso citar mais uns 20, 30, 50 que diz que ele está pensando, que ele se importa, que vale a pena confiar nele. Vale a pena às vezes renunciar e obedecer a ele, em vez de tomar o caminho mais fácil. Todo mundo perde quando você se recusa a tornar a pessoa que Deus te chamou para ser. Perde a sua família, perde você mesmo, perde seus amigos. Mas quando você olha e fala, Jesus, é verdade, hein? O Senhor diz isto, vou ficar com isto. Eu vou crer nas tuas palavras. Não é maravilhoso, gente? Amém? Sabe qual é o problema da palavra de Deus? É que ela é muito encorajadora e é muito confrontadora. Se você resiste, ela é muito confrontadora. Se você crê e concorda, ela é muito encorajadora. Amém? Você escolhe. Não tem meio termo. Quando você vê uma mensagem, ela foi gostosinha, legalzinha, você fala, pode ser que não foi direito a Bíblia aí. Foi uma interpretação muito light. Jesus era contundente. Não somos mais escravos. Vocês vão receber um espírito que torna de novo escravos medrosos. O primeiro ponto é entender as mentiras. A mentira do inimigo é te levar a fazer aparente uma coisa boa pelos motivos errados. Quantos já tomaram decisões que pareciam boas e depois eram muito ruins? Já tomou? Mas se foi Deus que pediu para você tomar a decisão, vai ser bom. Pode parecer ruim, mas ele vai. Mas agora, se você tomou você mesmo, faz o quê? Arrepende e fala, Senhor, me perdoa. Ele vai guiar de novo. Como já leu aqui o Edson, te guiarei com os meus olhos e mostrarei o melhor para a sua vida. Você não recebeu um espírito que torne você de novo um escravo medroso. Você recebeu o Espírito de Deus. O Espírito que te adotou como o próprio Filho de Deus.
E agora você chama Deus de papai, Abba, porque o Espírito dele confirma com o Espírito que está dentro de você, que você é filho, que você é filha, amém? É isso que está dizendo, eu pus em você aqui para ficar mais forte. Está escrito aqui que eu sou filho. E se somos seus filhos, somos seus herdeiros. Quantos têm filhos? Tem filhos? São seus herdeiros, não tem? Ele vai herdar aqueles 100 milhões de dólares que Deus vai te dar ainda, não é isso? Pois é. E Deus já fez o testamento. Há um novo testamento. Todos os que creem em Cristo Jesus são meus filhos, como Jesus é filho. Tem direito à mesma herança. Está escrito o testamento na Bíblia, irmão. Somos seus herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Amém. Se de fato participamos do sofrimento, participaremos também da tua glória. Que sofrimento é esse? Da cruz? Não, o sofrimento de às vezes fazer, não a minha vontade. O sofrimento de ser injustiçado, de perdoar quem não merece, de andar na luz quando era mais fácil nas trevas, de andar na verdade quando uma mentirinha resolvia tudo. Dá para entender o que é o sofrer? Mas é que tem uma recompensa. Você não tem sacrifício aqui e renúncia, lá no céu tem recompensa, pode até chegar, mas chegar lá, não sei como é que é ser pobre no céu, mas assim. E por último, o texto de Gálatas, não tenho muito tempo mais aqui. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Está escrito que você foi chamado para viver em liberdade. Liberdade foi o seu presente para mim, como diz a música. Não use essa liberdade para satisfazer a sua natureza humana, pecaminosa. Ao contrário, use para servir uns aos outros em amor. 40 minutos, está certo. Em outras palavras, use a liberdade para se tornarem servos motivados pelo amor. Quer dizer, Deus fala assim, ser livre agora? Então se torne um escravo, por amor de mim. Ser livre agora? Seja um servo porque você me ama. Porque foi isso que eu fiz. Sendo livre, me fiz servo de todos. Te dei o mesmo poder. E quando você serve, você ganha autoridade como ninguém tem. Somente uma pessoa livre pode servir e amar outra pessoa. Somente uma pessoa livre pode realmente amar. Somente uma pessoa livre pode realmente servir. Quando a gente não consegue amar nem servir, nós estamos presos a alguma coisa que não precisamos estar. Então, o que ele está dizendo? Irmãos, vocês são livres. Escolha certo. Escolha certo. Porque a lei pode se resumir num único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, porque corre o risco de se destruir. O que quer dizer morder e devorar? Não é morder literalmente. Essas duas palavras no grego, elas significam, metaforicamente, morder, ferir a alma, machucar o outro. É marido mordendo a mulher, é mulher mordendo o marido. Você não, você nunca, você não pode, você não sabe, você não vê, você não consegue, você sempre. Você é isto, você é aquilo, feridas. Devorar, consumir outro com injúria, com palavra pesada, com abuso emocional, pressionando, tentando controlar. Você sabia que a feitiçaria é pedir para um demônio controlar uma outra pessoa? Basicamente é isso, certo ou não? Isso é modo de feitiçaria. Às vezes nós queremos controlar outra pessoa, queremos pedir que Deus controle outra pessoa, que faça outra pessoa ser como a gente quer. Deus não faz feitiçaria, irmãos. Deus abençoa, amém? Ele fala, não escolha isso, escolhe outra coisa. Para de viver como antes. Para de viver do jeito antigo, faz uma escolha, você é livre. Não escolha fazer o que a vida velha te manda. Desejo, na verdade é desejo. O texto original é, a sua vida antiga, ela deseja uma coisa totalmente contrária ao Espírito. Você escolhe a qual você vai atender. Porque você é uma pessoa livre. Quantos creem que são livres? São livres? Não. Então, irmãos, Jesus veio libertar os cativos. Ou seja, Ele veio para nos poder fazer escolher. Pode subir a banda aqui, lá no Jardim do Éden. Lembra do Jardim do Éden?
Deus faz um homem livre. Todos os dias Deus vem conversar. Porque Deus gosta de estar com os filhos. Então Deus planta uma árvore, que se aquele homem escolhesse comer daquela árvore, ele perderia totalmente a intimidade com Deus e morreria. Deus podia não ter plantado a árvore, não é verdade? Não. Então o homem não seria livre. O Éden é a liberdade. Você é livre. Você pode não me escolher. Você pode escolher querer ser como eu, achar que pode ser como eu, conhecendo bem e mal, mas isso vai te matar. O jardim perfeito do Éden permitiu uma escolha ruim a um homem livre. Foi até que o Arnaldo falou a semana passada. No jardim perfeito do Éden. Ei, vocês estão aqui? Havia uma escolha ruim para um homem livre. Aí Jesus vem lá na cruz e nos liberta. Jesus vem lá na cruz e nos chama. Somos livres em Cristo num mundo cheio de escolhas ruins. Verdade ou não? Nós somos livres em Cristo, perdoados, amados. Estamos aqui. Deus não tirou a gente do mundo. Ele vai voltar. Ele vai governar este mundo. Mas nós vivemos num mundo cheio de escolhas ruins. O que a gente escolhe? Deus nos chama, aperfeiçoa o nosso caráter. Porque nós temos um chamado, Ele nos estabelece, Ele nos designa, Ele nos envia, Ele nos abençoa. E nós temos escolha. E nós temos uma escolha. Viver com o poder que vem da natureza pecaminosa é viver com base na árvore do conhecimento do bem e do mal. Viver com o poder que vem do Espírito Santo é viver no poder da árvore da vida. Ela vai estar lá na eternidade, você sabia? Lá no Apocalipse diz: e a árvore da vida, de onde flui o rio puro como cristal, que dá os seus frutos. Os que escolheram entram na cidade pelas portas e comem da árvore. Os que escolheram a Cristo. Por isso, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Deixe, é uma escolha. Eu vim dizer que a gente é livre. Eu vim dizer que a gente não precisa mais orar com medo ao Deus Pai, porque somos livres. Eu vim dizer que não importa a tribulação que você possa passar, Ele está com você. E Ele faz com que as coisas mudem. A pergunta é: a gente vai a Ele só quando tem problema? A gente fica fazendo escolha ruim o tempo todo, e quando a gente começa a sofrer a consequência da escolha ruim, não estou falando da chuva que destruiu o carro, isso é uma fatalidade, Deus conserta. Estou falando quando a gente faz escolhas ruins na vida. Aí a gente volta para Deus dizendo: agora eu queria que o Senhor conserte. Sabe o que Deus faz? Ele conserta. Ele é tão misericordioso. Mas a gente vai fazer escolha ruim de novo. Por quê? Se você é livre. Nós somos livres de novo em Cristo. Que escolha a gente vai fazer? Ei, está aí não? É uma mensagem boa essa ou não foi tão boa? É uma mensagem de liberdade. O problema é que a liberdade implica em escolha. Se eu escolher aqui a natureza humana, escrava do pecado, viver como ela, você está entendendo? Você é livre, você pode escolher. Você pode escolher crer na mentira. Você pode escolher ficar ofendido. Você pode escolher ficar irritado porque Deus não fez as coisas que você achava que Ele tinha que fazer. Você pode ficar triste porque Ele não fez do jeito que você pensou. Você pode ficar triste porque aconteceu uma coisa ruim na sua vida ou na sua família que você não entende.
Acontecem coisas nessa vida que nós não entendemos, irmãos. Mas houve uma cruz. Houve alguém que pagou um preço. Houve alguém que liquidou toda a dívida. Houve alguém que nos amou tanto que disse: Pai, eu vou pagar pela redenção deles. Eu quero que eles sejam como eu, livres do pecado, capazes de fazer boas escolhas. Jesus vive como homem. Ele fez as escolhas como um homem livre, e nos fez livre como homens e mulheres livres para fazer escolhas. E diz: eu vou ajudar você, eu vou guiar você. Você não precisa escolher mais errado. Você vai poder renunciar e suportar as pressões, porque eu nunca vou te deixar. Se você falhar, eu vou levantar você pela sua mão e eu vou te restaurar. Mas eu nunca vou te deixar. Então houve uma cruz que nos libertou e nos deu na ressurreição a presença dele, do Espírito. Temos uma nova vida cheia do poder do Espírito, a árvore da vida. O texto de Gálatas, depois que ele fala: irmãos, não usem a sua liberdade do jeito errado. O que ele diz? Deixe-se governar pelo Espírito Santo. Não sigam as inclinações da natureza. Ele não está falando que você tem uma natureza que te domina. Ele está falando que você tem a escolha de seguir o que era antigo na sua vida, ou seguir todo o novo que Deus quer construir para você. Amém? Está claro isso? Porque você é livre. Porque a gente é livre agora. Então, a escolha é estar comigo. Jesus está dizendo para nós: escolhe estar comigo. Escolhe fazer minha vontade, eu sei que é bom. Escolha ser a pessoa que eu chamei você para ser. Escolha ser a pessoa que eu chamei você para ser. Feche seus olhos, vamos orar. Sentado.